Olá, desenvolvedores, tudo bem com vocês? Prazer, aqui é o Gabriel Miranda e nesse vídeo vamos começar a trabalhar com o desenvolvimento de menu utilizando a Unity. O menu nada mais é do que a porta de entrada do seu jogo, onde a partir dele você vai ter uma lista de opções para escolher, como as principais, que é iniciar um jogo, opções e aquele botão que a gente não quer que o jogador pressione, que é o botão de saída. Mas hoje a gente vai começar a trabalhar com algumas configurações, como inserir plano de fundo, colocar um título e dois botões principais, que é o botão de Start e o botão de saída do jogo. Mas, antes de iniciarmos, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, compartilha com todo mundo esse vídeo aqui e dá uma olhadinha aqui nas descrições que tem uns cursos muito interessantes aqui para vocês. E bora startar o projeto. Seguinte, antes de iniciar, eu já deixei preparado aqui algumas pastas. Uma pasta para as fontes, outra para a minha cena, outra para o script menu, que também já deixei ele aberto aqui. E aqui eu vou ter a minha pasta de imagens. Que, para começar, eu já vou pegar essa imagem que eu tenho aqui, que vai representar o plano de fundo desse menu, e vou soltar ele aqui na minha hierarquia. Tendo feito isso, ele já é solto bem aqui no meio da minha cena. Só que agora ele está num tamanho bem pequeno e eu preciso ajustar esse tamanho dele. Então, venho aqui na escala, vou configurar o tamanho dele para 6, 6 e 6. Pronto. Tendo feito isso, já tem uma escala bem configurada aqui para ele. Pronto. Agora eu vou pegar esse plano de fundo, vou arrastar um pouquinho para o lado, porque eu quero que esta cena aqui fique visível para mim. Agora, tendo feito isso, a próxima parte que eu vou colocar vão ser as configurações do meu menu. Para trabalhar com isso, eu vou começar a mexer na Unity com o que a gente chama de interface de usuário. Para começar com isso, é preciso você inserir um canvas aqui dentro, pressionando o botão direito do mouse, UI Canvas, onde dentro desse canvas ele vai comportar todos os itens de interface de usuário. Mas para começar, eu vou precisar fazer algumas configurações dentro desse projeto aqui. Dentro desse canvas, na verdade. Vão ser o quê? Primeiro, o meu canvas ele tem as seguintes configurações no meu inspector, que é o canvas, que vai ter o seu render mode, que o modo de renderização dele é esse modo de screen space, em que tudo que você colocar aqui dentro desse canvas, por mais que ele não esteja na minha câmera, qualquer item vai sobrepor, como você está vendo aqui. Porém, para ficar mais organizado, eu quero que esse canvas fique posicionado dentro da minha câmera, pois tudo que eu for ajustar, assim eu já consigo ver automaticamente como ele vai ficar posicionado em relação à minha imagem, qualquer item que eu tenha aqui dentro. Então, venho aqui no Render Mode, troco de Overlay para Câmera. E agora, ele pede para que eu diga a qual câmera o canvas deve estar linkado. Clico aqui, seleciono a cena, e dentro da cena, vou selecionar agora o Main Câmera. Tendo feito isso, agora o seu Main Câmera foi selecionado, o canvas já foi jogado para lá. Para você ver isso, diminui um pouquinho aqui o zoom. Vai diminuindo, pronto. Dentro dele, já tem agora o canvas selecionado e já está alocado aqui dentro. Claro, não dá para fazer o ajuste de tamanho dele, tá certo? Ele sempre vai ficar por padrão, assim. Outra coisa para você já configurar vai ser isso aqui, ó, o Order in Layer. O Order in Layer, ele trabalha a ordem de renderização. Bem aqui, ele vai colocar, você na verdade vai colocar em 1, para que qualquer item que você for trabalhar, ele sempre vai sobrepor aos itens que estiverem abaixo. Como é que eu sei? O meu plano de fundo, ele também tem um Order in Layer, que ele está em 0. Já que meu canvas está em 1, então eu tenho total certeza aqui nesse momento que ele vai sobrepor, que ele sempre vai estar acima. E agora eu vou colocar aqui o título desse meu jogo. O título desse jogo eu vou trabalhar utilizando as ferramentas de texto
que ele vai ter aqui dentro. Venho aqui no Canvas, botão direito do mouse, UI Text. Tendo feito isso, você acabou de inserir um texto agora. Só que esse texto está bem pequeno, então bora fazer algumas configurações. Com a ferramenta Rectitool selecionada, e além disso, essa ferramenta é a que eu aconselho para você trabalhar quando você mexe com a interface de usuário dentro da Unity. Porque ela, além de você poder fazer escalonamento, mover, ela te apresenta também as configurações de posicionamento e alinhamentos dentro desse canvas. E para começo de conversa, vou pegar esse texto, colocar ele bem aqui nesse meio, e ele já vai ter algumas configurações para mexer diretamente com a minha âncora. A âncora é justamente esse... como é que posso explicar? Essas setas aqui que você está enxergando. Só que essas setas ficam bem aqui no meio. E caso você vá botar seu jogo à venda, ou passar para alguma outra pessoa, ela nem sempre vai ter a mesma tela que você está trabalhando. Então, caso vá ter alguma configuração de tela, por exemplo, pode ser que alguma hora esse texto ou item de interface sempre vai ficar alinhado aqui no meio. E esse texto, esse título, eu quero que ele sempre fique posicionado aqui na parte superior. Então eu preciso que essa âncora venha para essa parte. Como? Com o texto selecionado, venho nesse item e clico nessa opção, que ele vai jogar essa âncora para a parte de cima. E agora vamos configurar o texto. O texto ele vai apresentar as seguintes configurações. Já aumentei o tamanho dele. Vou deixar ele mais aqui em cima. E vai ser o quê? O texto primeiro, ele tem essa parte do meio, que é justamente o nome que você vai dar para ele, que eu vou chamar ele de Cyber Test. Motivos eu não sei, mas eu acabei de ver o plano de fundo e vou colocar ele assim. Outra coisa que você vai ter é o Font Size, que vai permitir você configurar o tamanho desse texto. E outra coisa, eu vou querer configurar logo o alinhamento dele. O tamanho dele, eu vou querer ele 130, mas o seu alinhamento, que vai ficar localizado aqui no parágrafo, eu quero que ele fique com o texto alinhado no meio, mas que ele também fique no meio dessa caixa de texto. Pronto. Basta clicar nesses dois itens que ele vai ficar totalmente alinhado no centro. Tendo feito isso, bora mudar essa cor dele, né, que ele está meio em cinza. Está em cinza, na verdade, só que não tem como enxergar ele direito. Venho aqui no Color e troco a coloração dele para branco. Prontinho. Tendo feito isso, a próxima coisa que eu vou ajustar dele vai ser a fonte. Como eu mostrei no começo da aula, eu estou com um pacote de fontes aqui dentro. Tem uma Arcadia, que mexe mais com pixel art, e tem um Mandatory. Para mim, vai ficar mais interessante trabalhar com o Mandatory, porque o Mandatory ele tem um aspecto bem mais tecnológico. O Arcadia, eu peguei ela por ela ser pixel art para combinar com a cena. Mas eu não achei tão interessante no decorrer desse projeto. Vou selecionar o Mandatory. Pronto. Vou aumentar um pouquinho mais o tamanho desse texto. 150. Pronto. Tendo feito isso, eu vou colocar aqui uma sombrinha embaixo desse texto para dar um melhor destaque de visualização. Com esse texto selecionado, venho aqui no Add Component. Vou procurar a opção UI, Effects, e dentro deles eu tenho o Shadow. E claro, você também tem o Outline, que ele cria um contorno ao redor, e o Position, mas eu quero o Shadow. O Shadow, ele coloca uma sombra bem pequena, como você pode visualizar aqui dentro. Mas você pode configurar, vindo no Effect Color, caso queira alterar a cor, e a distância dessa sombra em X, que move ela para a esquerda ou para a direita. Eu vou deixar ela em 6. E o Y, que move ela para cima e para baixo. Eu vou deixar ela aqui em menos 6 também. Mais 6 e menos 6. Pronto. E aí, agora eu consigo ter um destaquezinho melhor para ela. E fica sobrepondo também a minha imagem de uma forma mais trabalhada. Certo. Tendo feito isso,
faça uma coisa muito importante antes que alguma coisa aconteça no computador. Salve esse projeto. File, Save. Dica que eu vou dar no começo. Sempre salve. Nunca confie no computador ou no backup de algum programa. Fique salvando com frequência. Tendo feito isso, uma dica de design para vocês aqui, ó. Sempre deixem uma margem de espaçamento para o seu texto. Nunca deixe ele tão encostado na parte de cima. Porque se fizer isso, pode ter certeza que isso aqui vai ser a coisa que o jogador menos vai ter atenção. Dê uma margem de respiro, fica mais profissional e vai ficar mais organizado também para o seu projeto. Tudo bem? Agora, a partir dele, eu vou duplicar textos para trabalhar os meus botões. Dentro da UI que eu tenho aqui dentro, eu tenho os botões. Só que eu não vou querer trabalhar com eles porque eles têm configurações extras que para mim não vai ter tanta utilidade. E aí eu teria que ficar apagando, reconfigurando mais coisas. E o meu texto que eu vou usar para os botões, eu quero essa mesma estética, só que os textos, a única diferença é que eles vão receber um componente de botão e vai ser mais rápido para mim. Para duplicar, vou selecionar o texto, botão direito, Duplicate, ou uso o atalho segurando o Ctrl e pressionando o botão D, que ele já duplica e você pode arrastar ele, ó, colocando aqui na parte inferior. Fez isso, diminui um pouquinho o tamanho, dá o nome para ele de botão Start, ele vai ser o botão Start para mim. E vou ajustar também o Rect Transform para que ele fique posicionado aqui no bottom, na parte inferior do lado esquerdo, bem aqui. Tendo feito isso, vou duplicar esse Start, vou colocar ele para cá, chamá-lo de Exit. O alinhamento dele vai ser na parte inferior à direita. Pronto. E agora, vou só mudar aqui os nomes aqui da minha hierarquia. Vou chamar esse aqui de Title. Para renomear, pressiona o botão direito, Rename, ou usa o atalho F2. Clica, F2, Start Button. Vem aqui também, F2, Exit, Botão. Prontinho. Agora você tem estas opções aqui muito bem configuradas para cada um de vocês. Salvando de novo. O que eu vou fazer é dar para cada um desses textos um componente de botão, começando com o Start. Selecionando ele, descendo, venho em Add Component, UI, Button. Com o Exit da mesma forma, seleciona, Add Component, UI, Button. Agora ele recebe os componentes de botões. Para você verificar um pouco de como ele funciona, clica aqui no botão Play e vamos entender um pouco algumas configurações deles, porque os botões agora estão funcionando visualmente. Eu clico, eles têm um efeito bem fraquinho, deixando o texto em cinza, o Exit também. Esse botão tem estas configurações aqui. Eu vou mexer nas configurações aqui do Start em tempo real para vermos o que acontece em cada um deles, ou em alguns. O Interactable ele trabalha com a opção de interação, permitindo que o botão possa funcionar corretamente. Quando ele está desativado, como agora, esse botão fica desabilitado, não vai funcionar nenhum clique nele. E ele ainda fica com essa cor por conta da opção Disable Color, que você pode estar configurando, clicando ele aqui e mexendo em alguma configuração de cor que você queira. Eu vou deixar ele no padrão que estava, até porque já é um feedback visual interessante para que você entenda que esse botão não está funcionando no momento. O Exit, vamos voltar a ativar o Start, né, e mexer com ele. Dentro do botão, por padrão, ele já coloca o Target Graph, qual é o alvo gráfico que vai receber as configurações de transição. Que a transição ela pode ser um Color Tint, o Sprite. O Sprite funciona se você tiver mais de uma imagem para alterar o visual desse botão. O Animation é quando você trabalha diretamente com as animações aqui que a Unity tem para te oferecer.
As animações, eu posso trabalhar com vocês isso aqui em outro vídeo se vocês quiserem. Pode ser com animação de algum personagem ou dentro do menu. Vocês podem escolher. Fica a critério de vocês, tá bom? Mas nessa aula, eu vou focar com vocês na parte da transição Color Tint. Ele tem o seu modo Normal Color, que é esse branquinho que você está vendo, que é o modo que a gente está enxergando ele. E você pode trocar a sua cor, que ele sempre vai sobrepor a cor daquele texto que você configurou. Temos o Pressed, que é quando a gente pressiona ele e ele fica com esse cinza clarinho. Podemos escurecer mais esse cinza, deixando ele com esse hexadecimal de cor. Agora quando você clicar, ó, ele fica mais escurinho. E podemos dar esse padrão também para o Exit. Selecionei ele aqui, Reset Color, vou colocar o hexadecimal dele, 222, 222. Prontinho, agora eles estão bonitinhos aqui pra gente. E você vai ter a opção de quando esse botão está selecionado. Como assim? Eu vou mudar a cor dele aqui para vermelho para ser diferentão deles. Quando eu clico, na verdade, pronto. É que eu estava configurando isso aqui no Exit, me esqueci. Quando eu clico, esse botão está selecionado. Por ele estar selecionado, ele fica marcado dessa forma. Mas eu posso voltar para o padrão dele se vocês quiserem, que aí é o padrãozinho branquinho que ele já tinha. Que aí já fica mais familiar para vocês. Tudo bem até aí? A outra coisa que você vai ter aqui abaixo é o Fade. O Fade, ele trabalha justamente com essa transição. Ó. Quando a gente clica, por exemplo, ele vai ter esse Fade de transição aqui. Eu vou fazer com Exit, que é o que eu estava mexendo. Quando eu solto o clique, ó, ele fica mais lento para sair a cor. Quando eu seguro o clique, ele demora um pouquinho para chegar nesse ponto, porque ele está demorando 3,41 segundos. Mas eu volto para o padrão dele, que é 0,1. O outro que você vai ter é o modo de navegação. O modo de navegação está em automático. Eu vou clicar no Visualize. Observe que aqui, bem na parte da cena, você tem essas setinhas. A setinha está indicando essas posições de navegação. O que acontece é que você pode usar as setas do seu teclado para navegar entre eles. Como é que eu sei disso? Por conta da opção do Event System. O Event System ele tem os axes da horizontal e da vertical trabalhados. Que esses axes você pode ver aqui no Edit. E bem aqui você pode acessar, se eu não me engano, acho que é nos Preferences. Eu sempre me esqueço que eu mal mexo nessas configurações aqui. Deixa eu ver. Não. Preferences não. Project. Project Settings. Cadê os inputs? Input Manager. Access. Aí você tem um Access da horizontal e da vertical. Com os botões e tudo mais. Que o Event System está recebendo aqui dentro. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar ao mesmo tempo o Start e o Exit. E quando eu seleciono eles ao mesmo tempo, eu posso observar que eu posso modificar o padrão de botão deles ao mesmo tempo. Vou deixar o Selected um pouco mais escurinho para todos eles. Ou seja, o Start acabou de receber, ó, e o Exit também. Mas por que eu deixei o Select deles dessa forma? Pronto. Eu estou com o Start já selecionado porque eu cliquei nele, certo? Agora, quando eu for mexer com as setas de teclado, as setinhas para o lado, eu consigo navegar entre eles. E quando eu aperto Enter, é como se eu estivesse selecionando. Tudo isso por conta do sistema de navegação deles. E você pode mudar também. E você pode botar para funcionar somente na horizontal, ou só na vertical, ou deixar de modo automático. Ou deixar mais explícito. Como assim explícito? Explícito. Trocar aqui para None. Explícito. O explícito, você vai definir os botões. Por exemplo, quando você pressionar para cima, ele vai para alguma parte.
pressionar para baixo, ele vai para alguma outra parte. Se você apertar a seta da esquerda, ele vai para algum canto. Ah, para onde? Eu vou dizer que quando eu pressionar o Start na seta da esquerda, ele vai para o Exit. E olha só as setinhas, ó, se mudando. E também eu vou dizer no meu Start, quando ele pressionar para a direita, ele vai para o Exit. Pronto. Vou selecionar o Exit. Vou trocar aqui esse errinho que eu acabei cometendo, que do nada ele selecionou todos os itens. Clicar em None. Explícito. Pronto. A mesma coisa fazer com o Exit. O Exit vai receber o Start, tanto no Left quanto no Right. E aí você pode ver o efeito entre eles aqui acontecendo. E ainda se orientar pelas setinhas aqui que ele está apontando aonde vai se movimentar. Bem bacana aqui essa parte, né? Mas aqui dentro eu vou querer trabalhar com o mouse, tá? Então vou tirar o explícito para None. Eu quero que o meu mouse trabalhe para mim o que eu preciso. Pronto. Isto aqui são algumas configurações que você tem. Só que agora quando eu sair do Play, você pode observar que ele já desfez tudo que eu fiz aqui dentro. Mas aqui foi só para uma configuração de testes e para vocês verem em tempo real tudo que vai acontecer no menu. Bem, vou trocar aqui o Presage logo. Deixar ele mais escurinho aqui no 222. E o Start também. O Presage. Presage não, Selected. Tô confundindo já. É o Presage mesmo. 222. Pronto. Pode fechar. Testa de novo. Pode ser que você tenha se confundido que nem eu aqui dentro sem querer. Às vezes me confunde um pouco algumas opções. Pronto. Mas chegou no que eu queria. E eu vou desativar o modo de navegação de cada um desses menus. None. O Exit também vai receber None. Pronto. Feito isso, salvei o meu projeto. E agora eu vou fazer o seguinte. Botar esse botão de Start para funcionar. E o Exit também. Como é que eu vou fazer isso? Simplesmente vou fazer isso mexendo aqui com um pouquinho de programação. Eu vou criar aqui agora um script, ou um game object para mim, chamado Game Manager, que vai ser o gerenciador do meu jogo. Vou colocar ele na parte de cima. Para não ter nenhum tipo de problema, eu vou colocar o alinhamento dele 0, 0 e 0. Pronto. E esse Game Manager vai receber dentro dele o script menu. E o que é que eu vou fazer nesse menu? Esse menu ele vai trabalhar com as configurações de carregar a cena do meu jogo e sair do jogo. E não vai ser nada demorado você trabalhar com isso, vai ser bem rápido até. Antes de tudo, venham aqui na pasta de cenas, você tem a cena do menu, você vai criar uma outra cena. Venho aqui, botão direito, Create, Scene, chamada de Game. Feito isso, vem aqui no File, Beauty Settings, e dentro dele você vai carregar as cenas aqui nessa parte. Vai adicionar como? Deixa ele aqui aberto no cantinho. Tá aqui a cena de game, segure e arraste, solta aqui dentro. Se tiver alguma cena faltando, só você fazer isso, tá bom? Mas nos demais, é somente isso que você vai configurar. Ter primeiro o menu aqui nessa linha e o de game aqui depois. Feito isso, vamos agora trabalhar com os scripts. Acessando aqui a sua IDE, o local que você vai trabalhar, o que é que vai acontecer? Não vamos utilizar o método update nem o start. E eu vou criar aqui dois métodos. Eles vão ser públicos. Void. Um vai ser o load scene, que ele vai carregar uma cena para mim. E o outro método vai ser o public void exit game.
Como vai funcionar aqui dentro? Em primeiro lugar, para que a gente faça a colocação dos scripts de carregar alguma cena, você vai ter que colocar aqui uma biblioteca chamada, deixa eu ver aqui, UnityEngine.SceneManagement. Ele vai ser o seu gerenciador de cenas. Ele que vai trabalhar com as funções de carregar alguma cena, de uma, seja um carregamento padrão ou de forma síncrona ou assíncrona, tá bom? Como será feito aqui? Dentro aqui do método loadScene, você vai chamar o scenemanager.loadScene. Você vai ter o loadScene e você vai ter o loadScene async. O async é mais interessante a gente trabalhar com ele quando a gente for fazer a programação de uma tela de carregar. Mas, para esse caso agora, e como não vamos trabalhar com algumas coisas tão pesadas, vamos usar o loadScene. Feito isso aqui, o que é que ele vai pedir para você? Ele pede para que você coloque algum tipo de parâmetro que vai chamar a sua cena. Como é que eu vou fazer isso? Dentro do meu método, eu vou colocar dentro dele um parâmetro int chamado indexScene. E dentro do loadScene eu vou colocar esse mesmo parâmetro, indexScene. Pronto. Feito isso, já temos aqui agora o nosso loadScene funcionando. E o ExitGame vai receber o comando chamado application.quit. O que é que acontece? O application ele trabalha com acesso de aplicação de dados em tempo real. Alguns dados que ele consegue acessar vai ser essa parte para fazer com que o seu player, no caso você, o jogador, saia de alguma aplicação. Do mesmo jeito que você também tem outras coisas que o application pode trabalhar. Por exemplo, o application ele consegue detectar no sistema operacional que você tem qual é a linguagem que está sendo trabalhada, se é francês, se é inglês, se é português também. Isso é bem importante quando você vai trabalhar com configurações de linguagens dentro do seu jogo, para que quando o jogador for abrir um jogo para ele, você possa informar aqui dentro qual é a linguagem que o jogo vai iniciar a partir do sistema operacional que ele tem. Para que ele também não tenha que ir lá nas opções, mexer nas linguagens e o próprio programa já faça isso para ele. Bacana, né? Bem, mas no momento vamos ver somente isso e é isso que vamos trabalhar. E é isso que vocês vão programar para o seu menu. Feito isso, vamos voltar para a Unity. Aguarda a boa vontade de querer carregar e compilar também o seu script. O meu às vezes demora um pouco, tá? Não sei como é que vai ser no de vocês. Aguardando um pouquinho. E aí o que é que vamos fazer aqui dentro? Assim que ele carregar, a gente vai alocar para cada um dos botões esses comandos que vamos mexer. Vamos começar agora com o exit, que vai ser mais fácil. Lembrando que o seu script menu tem que estar visível aqui no Inspector, essas linhas, e ele precisa também estar dentro do Game Manager como um componente. O que é que vai ser feito agora? Você vai acionar o botão de Exit. Feito isso, você vai descer um pouco e lá no componente de botão você vai ter o OnClick, que é uma função para quando você clicar acontecer alguma coisa aqui dentro. Você vai apertar nesse botão de mais. Ele vai adicionar para você uma lista. Dentro dessa lista, você vai colocar dentro dele um Game Object. O Game Object que ele vai receber, é claro, é o Game Manager, que dentro dele tem um script do menu. Jogo ele aqui. Ou então, clica nessa opção, Scene, e procura aqui dentro o Game Manager. Fez isso, ele não tem nenhuma função inicialmente. E você vai colocar uma função para ele. Você tem funções aqui dentro de Game Objects, que é para ele buscar algum nome, colocar ele em alguma camada,
ou então fazer um set active de você desativar ou ativar alguma coisa. E temos aqui o script do menu, que dentro dele tem outras coisas extras aqui. E você vai ter dentro dele o load scene com um parâmetro de número ou com um parâmetro de variável inteira. Selecionando ele, o que é que você vai fazer? Opa, load scene não. Troquei aqui. Exit game. Pronto. Tendo feito isso, vou colocar aqui uma coisa no meu script só para poder testar, que é um debug log. Para ele informar dentro do meu console se esse botão está funcionando ou não. Exit. Pronto. Salvei. Voltando aqui dentro para minha Unity. Assim que ele carregar aqui meus scripts, vou pressionar play. Pronto. Vou acessar a janelinha de console. Vou clicar no exit. E pronto. O botão está funcionando e está saindo da minha aplicação. A gente consegue visualizar ele desta forma, funcional, mas para você ter certeza, se você quiser, você teria que fazer a build e assim abrir o seu jogo a partir dessa build para você saber se esse botão realmente funciona mesmo. Mas a partir do debug log eu consigo ter essa certeza e ele está funcional para mim como um botão. Agora, a próxima parte que eu vou ter é o Start, que ele vai ser mais simples. Dentro do file, lembra que a gente colocou lá no Build Settings cada uma das cenas? Cada cena ela tem uma identidade que vai identificar ela. O menu é o 0 e o game é o 1. Lembra que na programação dele colocamos os parâmetros indexing, que é nada mais nada menos do que a variável inteira. Você vai atribuir para ela, dentro aqui dos botões, a numeração que ele vai acessar. Ah, mas professor, não era mais interessante a gente ter que escrever isso aqui dentro do código? Então, se você estiver trabalhando dentro de algum estúdio ou com alguma equipe, e essa pessoa da sua equipe é responsável por montar e estruturar tudo isso daqui, ela é quem vai ficar responsável por fazer isso. Ela não vai querer abrir o seu código e mexer no código para programar as coisas. Então você deixa isso daqui para ela de uma forma mais fácil, tudo bem? Vou para cá. Pronto. Seguinte. Tendo ajustado isso daqui, vou selecionar agora o botão de Start. Clicar no botãozinho de mais. Colocar dentro dele o Game Manager. Vou adicionar para ele a função de menu Load Scene. Dentro dele, vou colocar a cena 1. Fiz isso, salvo. E por padrão, o que é para acontecer? É para ele abrir a cena do meu jogo que contém somente isso aqui. Vou voltar para o meu menu, vou apertar Play. Clicar no Start. Pronto. Agora você tem aqui as funções para poder carregar uma cena. Isso de uma forma bem simples, tá certo? Mas quando você tem múltiplos elementos na próxima cena, o correto é você trabalhar com async. Porque ele vai trabalhar de forma assíncrona. Quando você trabalha com load scene normal, ele vai causar uma trava para você e depois ele abre a cena. Porque ele ainda vai carregar os elementos da próxima cena. Quando você deixa ele dessa forma, algumas coisas vão funcionar em tempo real, de forma assíncrona, e depois o jogo é carregado. Mas isso é mais interessante quando você vai trabalhar uma tela de carregamento. Como não é esse o caso, e você está trabalhando de uma forma mais leve, o Load Scene ele tem um processo mais rápido para acelerar o carregamento da próxima cena. E é mais leve também. Bom, é isso que eu tenho para apresentar para vocês. É justamente essas configurações. Para os seus jogos aqui é um menu bem inicial e já é bem interessante para vocês configurarem e deixar uma cara interessante. E mais apresentável também, para que o jogador, no momento que ele abrir o seu jogo, ele não comece logo de cara
com um jogo de plataforma, tudo começando automaticamente. Bem aqui o menu, ele já tem um preparo para iniciar o jogo ou sair dele. Tudo bem até aí? Se tiverem ficado alguma dúvida, bota aqui nos comentários, tá certo? Comenta o que é que você achou do vídeo também, dá o seu feedback do que é que vocês querem. Se vocês querem um vídeo tratando de algum jogo, alguma coisa a mais, tá bom? Vou estar vendo cada um dos comentários. E além do mais, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo se você gostou. Se não gostou, dá um like também, tá certo? Seja carismático, por favor. E compartilha com todo mundo, ativa o sininho para receber notificações, dá uma olhada nos cursos, tá certo? Tem uns cursos muito bacanas aqui que vai ajudar bastante no aprendizado de vocês. E aqui é o Gabriel que fica e até a próxima, jovens.